congelamento de óvulos ou preservação da fertilidade. Congelamento de óvulos ou preservação da fertilidade. Como é feito o tratamento, quais são os cuidados, o que nós devemos orientar para as pacientes que desejam postergar a maternidade e acreditam que essa possa ser uma estratégia para ajudá-las no futuro. E que eu espero trazer muitas respostas para você que pensa em fazer isso. Vamos lá! Hoje o tema da nossa live é sobre congelamento de óvulos, um tema muito atual, muito relevante hoje em dia, onde as mulheres, geralmente que estão atingindo uma idade mais avançada, se aproximando dos 35, algumas se aproximando dos 40 anos de idade, começam a se questionar se já é o momento ideal para que sejam mães ou se existe alguma possibilidade para postergar a maternidade para o futuro e ainda assim preservar a sua fertilidade. Nós sabemos que a idade da mulher traz riscos que diminuem as suas chances reprodutivas quanto maior a sua idade e nós temos que tomar muitos cuidados. Ao mesmo tempo, eu vejo que o congelamento de óvulos vem sendo tratado de uma maneira muito comercial. Todo mundo falando que precisa congelar óvulos, que todas as mulheres precisam congelar óvulos depois dos 35 anos, e isso não me agrada muito também. Como vocês já estão acostumados, aqui nas nossas lives, nós vamos sempre discutir os prós e os contras, e eu adoro dar os meus pitacos, que muitas vezes vão um pouquinho ao contrário do que comercialmente muito se fala por aí. São muitas as mulheres que me procuram para fazer congelamento de óvulos e que eu mando para casa porque não teria indicação de fazer isso, acreditando que se assim fizer, eu ainda posso diminuir a sua chance de gravidez no futuro. E quando nós, já entrando no tema, então, já entrando nas explicações dos porquês do congelamento, eu costumo falar que a abordagem do médico que vai conversar com uma paciente que procura para fazer a preservação da fertilidade, ela é uma consulta de planejamento familiar. Nós nada mais estamos fazendo do que fazendo planos para a construção de uma família. No caso, uma mulher que deseja postergar a sua maternidade. E quando o médico vai conversar sobre esse tema, nós não podemos nos ater apenas aos aspectos técnicos. Nós temos que ser cuidadosos para entender o lado pessoal da paciente. O lado pessoal e o planejamento pessoal da paciente para fazer o seu planejamento familiar é tão importante quanto o lado técnico do tratamento. Então nós temos que avaliar algumas variáveis. A primeira delas, por qual motivo a paciente está procurando a preservação da fertilidade? Segundo, ela precisa entender os riscos de postergar a maternidade. Ela precisa saber o que pode acontecer com a sua capacidade reprodutiva quando a sua idade avança e ela se aproxima ou ultrapassa os 40 anos de idade. Terceiro, qual é a sua reserva ovariana? Qual é o potencial do seu ovário hoje? Qual é o potencial do ovário da paciente que procura ajuda no momento em que ela tem o desejo de fazer o congelamento? Com essas três informações, eu preciso definir uma conduta, que é o nosso plano estratégico de preservação da fertilidade. Então, são três passos fundamentais na abordagem de uma mulher que procura por ajuda médica para fazer preservação da fertilidade, e nenhuma delas é menos importante do que a outra. Os motivos, os riscos, a reserva ovariana para a definição de uma conduta. Quando eu falo em motivos, por que isso é importante? Porque diversas são as razões que fazem mulheres desejarem postergar a sua gravidez para uma idade mais avançada. Eu não tenho a menor dúvida que as conquistas dos movimentos feministas, que a mulher ocupou um espaço social muito melhor do que se tinha anos atrás. Diversas foram as conquistas no âmbito social, no âmbito político, no âmbito profissional, e eu não tenho dúvida que as mulheres vão dominar o mundo daqui a alguns anos. Só que existe um porém disso tudo. O ganho social vai na contramão da capacidade biológica reprodutiva. Por mais que a mulher se preserve, ela vai na contramão da capacidade biológica reprodutiva
que respeita apenas o seu potencial biológico e não social. Então, vocês podem me trazer diversos motivos sociais. Tem algumas publicações que são muito interessantes que justificam o motivo pelos quais as mulheres mais procuram congelamento de óvulos de uma maneira social. A primeira e principal, que representa praticamente 70% dos casos, 70% a 80% dos casos, é porque a mulher se aproxima dos 35 ou passa dos 35 anos de idade e não tem um parceiro. Muitas vezes nós estamos falando de mulheres que tiveram um relacionamento de longa data e que se separaram e de repente ela vê o seu planejamento reprodutivo altamente comprometido, porque o ideal dessa mulher não é fazer uma produção independente. Não são todas as mulheres que desejam fazer uma reprodução independente para ter um filho sem a presença do marido. Então, uma mulher que chega, por exemplo, aos 35, 36 anos de idade e não tem um parceiro fixo, essa mulher ainda deseja namorar, casar, para depois ter filhos. E nós sabemos que esse tempo de relacionamento entre o namoro e o casamento e o filho pode muitas vezes levar anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Alguns são mais rápidos, né? tem isso de uma forma mais rápida, mas a grande maioria deseja conhecer o parceiro, namorar por alguns anos, casar, curtir a vida a dois e depois ter filhos. Então, uma mulher de 35 anos de idade que não tem o seu parceiro, nós fazemos a projeção que ela vai ter seu filho perto dos 40 anos. O outro lado que faz com que muitas mulheres procurem pela preservação da fertilidade é o lado profissional. As mulheres querem subir na carreira profissional, elas querem continuar os seus estudos, fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, entrar na vida acadêmica ou na vida profissional, ascender na empresa para chegar a um cargo elevado para depois ter filhos. Isso é uma situação muito comum e que pode sim atrapalhar a sua capacidade reprodutiva no futuro. Então nós temos que tomar esses cuidados, mas essa eu diria que são as duas principais situações que fazem com que as mulheres procurem ajuda. Mas tem uma terceira situação que eu não menosprezo nem um pouco, que é a dúvida se quer realmente ser mãe. Essa é uma situação que é muito pouco dita, onde muitas mulheres às vezes têm vergonha de dizer para uma família, têm vergonha de dizer socialmente essa informação, mas que eu escuto com certa frequência aqui no consultório, quando nós estamos numa conversa mais próxima e mais íntima às vezes. E é verdade isso. Não são todas as mulheres que já se sentem preparadas para a maternidade. Não são todas as mulheres que sabem se querem realmente ser mãe. Eu sei que nós muitas vezes falamos os lados positivos da maternidade, o amor que nós temos pelos nossos filhos, mas não são todas as mulheres que têm isso definido dentro de si, que querem realmente ser mães. E qual é o problema? Esse tempo de amadurecimento pode levar anos. É o que eu escuto muitas vezes de mulheres com 40 e poucos anos de idade que falam para mim, olha, Davi, puxa, meu sonho lá atrás eu sequer imaginava a possibilidade de ser mãe, sempre acreditei que eu não seria mãe, a gente curtia nosso casamento, às vezes eu já é casado, eu sempre curtia a minha vida pessoal, eu não imaginava a possibilidade de ser mãe. E agora a ficha caiu. Agora os valores que eu tinha antes, dos bens materiais, dos bens acadêmicos, do meu cargo profissional, hoje em dia não preenchem esse vazio que eu tenho e que hoje só pode ser preenchido com a vinda de um filho. Só que de repente ela já tem mais do que 40 anos e tem um grande arrependimento daquilo que pensava no passado. Então, para mim, essas são as três principais os três principais pensamentos ou situações que são os motivos pelos quais mulheres podem pensar em procurar o congelamento de óvulos. A ausência do parceiro, questões profissionais e a parte pessoal em relação às dúvidas em relação à maternidade. E aí tudo bem, então a paciente me procura falando os seus motivos. E aí só que ela não tem certeza se ela quer realmente fazer um tratamento agora, ela quer mais informações. Elas me perguntam assim, Davi, mas eu posso esperar um pouquinho mais? Quais são os riscos se a minha idade avançar e eu quiser ser mãe lá na frente, próximo ou depois dos 40 anos de idade?
E aí eu preparei alguns slides. Eu formatei hoje um pouquinho diferente a nossa apresentação, eu espero que dê certo. Vamos fazer o primeiro teste. Quando eu falo sobre riscos, o primeiro e principal risco é o risco de aneuploidia. O que é isso? Dá uma olhada nesse slide aqui. Quando nós falamos em aneuploidia, é o risco do embrião ter alguma alteração genética. Veja só como esse risco aumenta significativamente depois dos 35 anos de idade. Até os 35 anos de idade, esse risco mais ou menos se mantém. E depois, a chance do embriãozinho ter uma alteração genética aumenta significativamente. Se nós olharmos mulheres com mais de 45 anos de idade, a chance do embrião, não o bebê, mas o embrião formado, ter uma alteração genética se aproxima de 90%. Esse trabalho ele foi feito em tratamentos de fertilização in vitro que estudaram geneticamente os embriões e mostraram essa curva de resultados genéticos embrionários. Então, a base para todos os riscos segue isso daqui. A base para todas as alterações que vão acontecer daqui para frente, onde eu vou falar sobre infertilidade, onde eu vou falar sobre abortamentos e o nascimento de bebês com síndromes, tem essa explicação dos embriõezinhos formados a partir do óvulo de uma mulher com idade avançada terem alguma alteração genética. Poxa, e o que acontece quando esse embrião tem uma alteração genética e chega lá no útero? A primeira coisa que acontece é não conseguir engravidar. É o risco da infertilidade. Nós sabemos que mulheres com de 25 a 29 anos de idade, apenas 10% delas vão ter dificuldade para conseguir engravidar. Dos 30 aos 34 anos de idade, esse risco aumenta em 16%. Dos 35 aos 39 anos, já são 30% das mulheres que têm dificuldade para conseguir alcançar uma gravidez. Dos 40 aos 44 anos, esse risco extrapola os 60%. Ou seja, o principal risco de postergar a gravidez numa idade mais avançada é simplesmente não conseguir engravidar. Às vezes o casal me procura, é muito preocupado com o risco de nascer um bebê com síndrome. Esse não é o principal risco. O principal risco é não ter o seu filho. Depois, vamos supor que a mulher conseguiu engravidar. Aí nós chegamos no segundo risco, que é o risco de abortamentos. Vamos lá para os nossos slides. Então, esse é o risco de abortamento conforme a idade da mulher evolui. Nós sabemos que os bebês com alterações genéticas, eles dificilmente nascem. E o abortamento passa a ser um mecanismo de proteção para que não nasça um bebê com síndrome e a gravidez se interrompa. Nós sabemos que o risco de abortamento de uma mulher de 30 a 35 anos é de aproximadamente 12%. Dos 35 aos 40 anos, 19%. Dos 40 aos 44 anos, 40%. E mais do que 45 anos, 74%. E veja como esse risco aumenta exponencialmente. Então, mulheres que têm uma idade mais avançada, elas têm que tomar cuidado em comemorar a gravidez antes da hora, porque nós temos que ver se essa gravidez vai evoluir. E por final, o terceiro risco, aí sim, é o risco do nascimento de um bebê com síndrome, que apesar de haver um incremento significativo do risco, né, apesar de haver um aumento significativo do risco, assim como aumenta o risco de abortamento, a curva é muito parecida, o risco de nascer um bebê com síndrome de Down, por exemplo, dos 35 aos 39 anos, de 35 aos 40 anos, é de 0,3%. Aos 40 anos de idade, esse risco é de 1%. E aos 43, 44 anos de idade, esse risco é de 3%. Então, apesar de haver um risco maior, nós ainda sabemos que esse risco não é elevado. Então, de todos os riscos, o maior problema é não conseguir engravidar ou se engravidar, abortar. Então, o que se coloca em xeque é a capacidade de você chegar no final com um filho. E algumas mulheres falam assim para mim, poxa, Davi, mas tudo bem, se eu não conseguir ter filho lá no futuro, eu não quero fazer nada agora. Por exemplo, a mulher de 35 anos. Olha, eu não quero fazer nada agora, vamos esperar mais um pouquinho. Porque lá na frente, se eu tiver a dificuldade para conseguir engravidar, eu volto aqui no seu consultório, você faz um tratamento de fertilização in vitro e resolve o meu problema. E esse é um equívoco enorme. Nós jamais podemos pensar dessa maneira
e eu trago também números para vocês entenderem por quê. Essa é a chance de conseguir uma gravidez natural. Essa chance ela vai diminuindo conforme o aumento da idade. Então, por exemplo, por mês, tá? Então, todo mês, uma mulher com menos de 35 anos tem 25% de chance de engravidar. Uma mulher com 40 anos tem 5% de chance de engravidar por mês. Ah, mas eu vou fazer uma fertilização in vitro. Perfeito. Você tem menos de 30 anos de idade, você tem 60, 70% de chance de gravidez. Você tem 41 a 42 anos de idade, a sua chance é de 3 a 10% de gravidez. Quantos anos você tem? 43 ou 44 anos? Sua chance é menor do que 1%. Eu estou falando para vocês que se você me procurar para fazer uma fertilização in vitro com 44 anos de idade, muito possivelmente nós estejamos discutindo resultados menores do que 5%, menores do que 1%. Se eu não tive o planejamento prévio de guardar os óvulos quando eu podia lá atrás, lá na frente, uma das poucas formas que nós temos de tentar alcançar a maternidade é fazendo tratamentos com óvulos doados. E aí entra uma outra novela da aceitação do processo e foge muitas vezes daquele ideal inicial da mulher. Nenhuma mulher nasce querendo ter o óvulo, ter um filho com o óvulo de uma outra pessoa. Mas essa passa a ser a grande solução para as mulheres que passam pela infertilidade nas idades mais avançadas e onde a reserva ovariana já não é mais suficiente. E esses são os riscos que devem ser discutidos durante a consulta. Nós falamos sobre o risco de não conseguir engravidar, o risco de engravidar ou abortar, o risco de nascer um bebê com síndrome e o risco da medicina não conseguir te ajudar lá na frente quando você tiver mais do que 40 anos de idade e seu ovário mostrar na prática que as chances de ter um filho vão ser diminutas mesmo com a ajuda médica. E aí eu vou somar essas duas informações. A mulher me procura para falar dos seus motivos, depois eu vou falar sobre os riscos. E depois eu vou falar para ela assim, bom, com essas informações, agora eu preciso de um exame extremamente importante. Eu preciso medir a sua reserva ovariana. Eu preciso avaliar o seu potencial reprodutivo agora. Eu quero saber se você tem uma boa reserva ovariana ou se você tem uma baixa reserva ovariana. E aí nós lançamos mãos de exames, seja ele o ultrassom transvaginal com contagem de folículos antrais, seja ele a dosagem do FSH e do estradiol basal, seja ele o hormônio antimileriano, que é o exame, para mim, é fundamental em situações como essas, para que nós possamos colocar numa curva de percentil. Eu quero saber, por exemplo, uma mulher de 35 anos, eu preciso falar para ela assim, olha, você tem 35 anos, mas a sua reserva ovariana é baixa, é proporcional a uma mulher de 40 anos de idade. Ou não, você tem 35 anos, mas sua reserva ovariana é maravilhosa, você tem uma reserva proporcional a uma mulher de 25 anos de idade. E isso vai me fazer ficar mais preocupado ou mais tranquilo para esperar um pouco para tomar a melhor decisão. Quando a mulher tem baixa reserva ovariana, é um motivo a mais para eu acelerar o processo para fazer o tratamento do congelamento dos óvulos. Mas tomem cuidado, idade e reserva ovariana nos dão informações completamente diferentes quando eu falo de chance. Mesmo mulheres com 40 anos de idade com uma ótima reserva ovariana têm uma chance menor de conseguir ter um bebê do que uma mulher de 33 anos com uma baixa reserva ovariana. Então eu prefiro um óvulo de uma mulher poucos óvulos de uma mulher mais jovem do que muitos óvulos com uma mulher de idade avançada. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro gráfico para vocês que vai fazer mais sentido e vou trazer números para que vocês consigam entender isso de uma maneira mais prática. Então eu fiz isso. Eu ouvi os motivos da paciente, eu falei para ela quais eram os riscos para que acenda o alerta e nós medimos a sua reserva ovariana. E aí ela volta com todos os seus exames e nós precisamos definir uma conduta. Eu preciso chegar a uma conclusão. E nesse momento ela me pergunta, Davi, mas como é que funciona esse tratamento? Assim, tudo bem, eu entendi a importância de fazê-lo, mas eu quero entender o passo a passo. Como é feito o tratamento com congelamento de óvulos? E aí vem a explicação. O tratamento ele é muito semelhante ao tratamento de fertilização in vitro. A mulher vai aplicar algumas injeções subcutâneas, nós vamos estimular o crescimento de alguns folículos
e depois, em um laboratório de reprodução assistida, nós fazemos a coleta dos óvulos. Essa coleta é feita com anestesia e guiada por ultrassom transvaginal. Exatamente como se eu estivesse fazendo uma fertilização in vitro. Com a diferença é que após a coleta dos óvulos, ao invés de fertilizá-los para formar os embriões, nós pegamos esses óvulos e congelamos imediatamente. Então a explicação técnica de como é feito o tratamento é um passo muito fácil. Um dos passos mais importantes na orientação é qual é a expectativa de resultado com os óvulos que você está guardando. Porque no fundo, eu não quero guardar óvulos. Eu quero aumentar minha chance de gravidez no futuro. E eu preciso responder para a paciente qual é essa chance. E é aí que entra a informação da reserva ovariana e da idade da mulher. É aí que entra a importância de nós avaliarmos a reserva ovariana e a idade para criarmos um planejamento estratégico de quantos óvulos eu pretendo guardar para realmente ter uma chance significativa de resultado de gravidez e um bebê em casa no futuro. Vamos lá. Esse é um gráfico, ele é um pouquinho difícil de entender, mas eu vou tentar explicar para vocês. Esse gráfico, as curvas que estão mais próximas do lado esquerdo são as curvas de mulheres mais jovens. As curvas que estão mais distantes, aqui no meu lado direito, essas são as curvas de mulheres de idade mais avançada. Essa é a curva de uma mulher de 40 anos de idade, essa é a curva de uma mulher de 35 anos de idade. Veja só, quando eu estou diante de um caso de uma mulher com 35 anos de idade e eu consigo guardar 10 óvulos, eu tenho uma chance aproximada de 60% a 70% de ter uma gravidez no futuro. Quando eu tenho uma mulher de 40 anos de idade e eu guardo os mesmos 10 óvulos, essa chance é de aproximadamente 30% de ter um bebê no futuro com esses óvulos. Isso me faz querer guardar mais óvulos quanto maior a idade da mulher. Por exemplo, uma mulher de 40 anos de idade, se eu guardar 20 óvulos, mesmo assim, essa chance vai ser de aproximadamente 50%. E é importante frisar isso com vocês, porque não é tão fácil guardar 20 óvulos de uma mulher de 40 anos de idade. Muitas vezes eu preciso fazer múltiplas estimulações para que ela consiga um número significativo de óvulos. E isso é importante estrategicamente, porque quando eu falo assim, olha, qual é o número ideal de óvulos para ser guardado? Geralmente nós falamos, olha, dependendo da idade, mais ou menos 15 óvulos. E aí eu tenho que quantificar a reserva ovariana. Às vezes a mulher tem uma baixa reserva ovariana e eu vou guardando de 2 em 2. Todo mês a gente faz um ciclo, guarda 2 óvulos, que é o potencial que ela tem para produzir mensalmente. Outras mulheres produzem 15 óvulos num único tratamento. Algumas mulheres de baixa reserva ovariana me questionam, Davi, mas vale a pena? Eu produzo tão poucos óvulos, vale a pena ficar guardando meus poucos óvulos? Gente, é o seu caso que vale a pena. São casos como o seu que a gente tem que se preocupar em guardar, porque você possivelmente vai ter grande dificuldade para guardar para conseguir engravidar no futuro. Aquelas mulheres que fazem uma única estimulação e têm 20 óvulos numa fertilização in vitro aos 33, 34, 35 anos de idade, às vezes eu posso até esperar um pouquinho, porque às vezes o planejamento familiar dela muda, ela conheceu o parceiro e ela vai querer engravidar antes dos 40, ela sequer precisava fazer o congelamento de óvulos no futuro. Então, com essas informações, nós criamos um plano estratégico, porque eu sei que a cada ano que passa, a chance de gravidez com os óvulos que você guardou é menor. Então essa é a chance com 35 anos de idade, com 36 anos de idade, com 37 anos de idade, com 38 anos de idade. Então, anualmente, a chance diminui de acordo com o número de óvulos que você guardou. Então, por exemplo, quem guardou 10 óvulos aos 35 anos de idade vai ter 60% de taxa de gravidez. Aos 37 anos de idade, vai ter 50%. Aos 38 anos de idade, vai ter 40%. Aos 39 anos de idade, vai ter 30%. E assim por diante. Então, mesmo mulheres que têm lá seus 35 anos de idade já estão definidas que vão postergar sua gravidez, nós falamos, guarde o quanto antes. E algumas mulheres me perguntam, Davi, mas eu já tenho 40 anos de idade. Vale a pena fazer isso ainda? Vale, porque daqui a pouco você vai ter 42 e a sua chance vai ser ainda menor.
O que nós temos que avaliar é qual é o nosso planejamento de quantos óvulos eu vou buscar, porque eu vou pegar no seu pé. Para valer a pena, eu preciso pelo menos guardar 10 óvulos para proporcionar uma chance um pouco maior do que aquilo que você teria no futuro, quando você for tentar engravidar naturalmente. Então, o nosso plano sobre se vale a pena, se não vale a pena, qual é a chance de gravidez no futuro, vai variar de acordo com a idade da mulher e a sua reserva ovariana. E saibam que muitas vezes nós temos que planejar um número maior de ciclos para poder guardar mais óvulos. E com essas informações, nós chegamos a um passo importante. Porque agora eu vou falar assim, bom, nós vamos fazer ou não vamos fazer o tratamento? Porque se vocês virem os números, vocês vão olhar, bom, nenhum número é 100%. Esse tratamento não garante que você vai ter um filho no futuro. Ah, vou guardar óvulos porque aí eu fico mais com uma garantia de que eu vou ser mãe no futuro. Não. Mesmo mulheres jovens que guardaram 20 óvulos vão ter 70%, 80% de chance de gravidez, ainda assim 20% não vão conseguir engravidar. Aquelas de cada 100 mulheres, 20 não vão engravidar com os óvulos que guardaram lá no passado. Aí o que aconteceu? Ela congelou com 35, ela achou que tinha garantido a sua fertilidade, postergou propositalmente a sua maternidade e agora aos 42 tentou engravidar com aqueles óvulos e não conseguiu. E o que acontece? Aos 42 não vai conseguir mais. Então, tomem muito cuidado quando fizerem o tratamento de congelamento de óvulos, achando que você guardou a solução do seu problema. Não é esse o raciocínio. Eu costumo dizer para os pacientes que é como se fosse aquele seguro de vida que você faz para não precisar usar. Eu torço para que as mulheres façam congelamento de óvulos e ainda assim consigam engravidar naturalmente no futuro. Por quê? Porque assim elas vão abreviar a sua maternidade. Eu falo para elas, gente, não é porque você guardou óvulo que você vai enrolar para ser mãe. Você precisa saber que você simplesmente guardou uma chance maior. E eu costumo dizer, inclusive, no planejamento prático do negócio, para a mulher assim, olha, você tem 36 anos de idade, guardou seus óvulos, com 38 você decidiu ser mãe, deixa aqueles óvulos guardados e tenta engravidar naturalmente. Porque quando você estiver buscando o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto filho, e você tiver mais do que 40 anos de idade, aí sim aqueles óvulos vão te proporcionar chance maior. Então é uma forma de pensar, de raciocinar estrategicamente como fazer o congelamento e como fazer o melhor planejamento reprodutivo. E aí vem algumas situações que eu acho que vale muito a pena nós conversarmos. Uma situação bastante comum são casais que me procuram. A mulher já é casada, tem o seu parceiro e querem postergar a maternidade para o futuro. Esses são os casos em que eu questiono fortemente se nós devemos fazer o tratamento. O poder de argumentação desse casal tem que ser muito forte para me convencer a congelar esse óvulo. E dentre eles, um dos principais é a dúvida em relação à maternidade. Olha, eu não sei se eu quero ser mãe. Esse é um dos principais motivos que me fazem acreditar que um casal, eu estou falando casal casado, não estou falando de namorado, mas assim, um casal vai postergar a maternidade. É porque tem dúvidas se realmente querem ter filhos. Essa é uma condição que eu respeito demais. Agora, se um casal vier aqui e falar para mim, olha, eu quero congelar óvulos porque eu quero trabalhar, nós queremos viajar, a gente quer curtir a vida mais um pouquinho, aí muitos deles eu mando voltar para casa e falo assim, não, para com isso, a medicina não é para isso. Eu posso te enganar fazendo isso, porque de repente você faz um tratamento agora, posterga a sua maternidade e não consegue uma gravidez no futuro, sendo que você já poderia engravidar agora, é muito diferente de uma mulher que não tem parceiro. Mas se você já é casada, você quer postergar para viajar mais, eu postei recentemente um vídeo que falava assim, o planejamento familiar deve ser assim, forme-se bem, case e tenha filhos. Com os seus filhos, com as suas famílias, cresça no seu emprego, construa o seu patrimônio e busque sua felicidade. Não porque você tem filhos que você vai deixar de poder fazer uma pós-graduação, não vai poder viajar, não vai poder trabalhar, não vai poder crescer dentro do seu ambiente profissional. Então, casais que procuram preservação da fertilidade, eu sou um daqueles que não gosta de vender o próprio peixe. Vem aqui para fazer tratamento, eu mando para casa para mandar engravidar. A não ser que sejam casos também de baixa reserva ovariana e a gente está pensando inclusive no segundo ou no terceiro filho lá no futuro. Aí sim também faz um pouco de sentido. Bom,
Eu recebi uma pergunta assim, ó, posso congelar até os 37 anos? É seguro? Então, essa é uma pergunta bastante comum que a gente costuma receber. Fala assim, olha, até qual idade eu posso fazer o meu congelamento de óvulos? Gente, não tem uma idade certa. O quanto antes você tiver certeza que vai postergar a maternidade. Por exemplo, você tem 35 anos de idade, namora há 8 anos, tem um casamento marcado e boa reserva ovariana, não precisa fazer congelamento de óvulos agora. Casa, procura e não tem indicação de fazer congelamento de óvulos. Agora, eu tenho 37 anos, não tenho um parceiro, eu sei que eu vou postergar a minha gravidez, congele agora. Eu tenho 41 anos, Davi, eu passei do tempo, não dá mais tempo, e eu sei que eu ainda não quero ser, não dá para ser mãe agora. Não é que eu não quero, não dá, porque eu não tenho parceiro, por exemplo. Gente, congele agora, antes agora, do que quando você fizer 42 ou 43. Então, nós falamos que a idade ideal, sim, é até os 35 anos de idade. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer com 36, com 37, com 38, com 39 ou 40 ou mais anos de idade para guardar os óvulos que você ainda tem. Eu recebi uma segunda pergunta que ela é bastante interessante. Uma mulher com antimileriano de 0,05 engravida apenas por FIV? Há outra forma de tratamento que pode ajudar? Eu vou ingressar essa pergunta aqui dentro do nosso tema. Então, uma mulher com 0,05 de antimileriano, ou seja, uma reserva ovariana muito baixa. Ainda vale a pena congelar esses óvulos? Esses são os casos em que a gente pensa que vale a pena. Por quê? Mesmo que eu guarde um óvulozinho por mês, nós precisamos guardar enquanto ainda temos, porque possivelmente você esteja perto da menopausa. E aí, respondendo para você a pergunta, engravidar apenas por FIV? Não, tome cuidado, porque reserva ovariana não me diz que você tem infertilidade. Simplesmente diz que o seu prazo é menor. Teve uma paciente que me perguntou se nós devemos, aqui ó, achei, ó, congelamento de óvulos ou congelamento de embriões. Qual é mais eficaz? Olha que pergunta legal. O que é melhor? O que proporciona melhor resultado? Congelar óvulos ou congelar embriões? Na prática, congelar embriões tem melhor resultado do que congelar óvulos. Mas olha o cuidado. Quando eu estou falando em congelar embriões, eu estou imaginando que a mulher já tem um parceiro. Então é um casal que pretende congelar embriões para postergar a paternidade e a maternidade para o futuro. Qual é o grande problema de congelar embriões? A fertilidade do homem não se compromete muito com o avanço da sua idade. Homens de 50, 60, 70, 80 anos de idade ainda podem ser pais com o próprio espermatozoide, sem necessidade de um espermatozoide doador. A mulher não. Então, se eu congelo embriões de um casal e esse casal se separa, a única prejudicada é a mulher. Então, quando eu estou diante de situações como essas, eu falo assim, eu vou proteger a mulher, eu vou ser egoísta. Porque se vocês querem postergar a gravidez, eu vou proteger a mulher. Porque depois, se o casal se separa, e eu tenho casos assim, onde eu fiz o congelamento de embriões, depois o casal se divorciou, e a mulher ficou com as suas chances diminutas. E o cara vai lá, arranja outra esposa e acaba sendo pai. Então, quando eu estou em situações como essa, cujo desejo é postergar a maternidade e a paternidade, e é para preservar a fertilidade, eu vou preservar a fertilidade da mulher. Já vivi situações em que nós fazemos meio a meio. Eu vou guardar 10 óvulos e 4 embriões para guardar chance. Mas se é para priorizar uma das estratégias, por mais que guardar embriões possa proporcionar chances um pouco maiores do que guardar óvulos, eu ainda prefiro guardar óvulos para não correr o risco de prejudicar a mulher no futuro, certo? Quantos óvulos preciso congelar para ter uma boa chance de gravidez? Então, voltando, depende da sua idade para que nós possamos fazer esse cálculo. Se você tem menos de 35 anos de idade, 10, 12 óvulos já pode te proporcionar uma chance razoável de aproximadamente 60%. Se você tem mais de 35 anos de idade, nós geralmente recomendamos guardar mais ou menos 15 óvulos para ter uma chance maior. Se você tem mais de 40 anos de idade, quanto mais melhor. Se eu conseguir guardar 15, 20 óvulos,
vai ser melhor. E aí o duro é que isso tem um custo financeiro. Não é um tratamento barato. Não é um tratamento barato fazer o congelamento de óvulos. De uma forma geral, eu não me recordo de cabeça, mas para que vocês tenham uma noção de valores, um congelamento de óvulos custa mais ou menos 15 mil. É isso, Larissa, que custa mais ou menos o congelamento de óvulos? Então o congelamento de óvulos custa mais ou menos 15 mil reais. Às vezes, quando você faz ciclos seriados, vai guardando por vários ciclos, o orçamento de um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ciclo, ele é menor. De 15 fica mais ou menos quanto, Larissa? Para ter uma ideia, vai ficar 10, 12, entendeu? Diminui um pouquinho, mas é um tratamento caro. Então precisa não só de uma preparação física, de uma preparação emocional, mas também de uma preparação financeira para poder fazer um tratamento disso, porque os remédios são muito caros, a parte laboratorial é muito cara e eleva muito os custos, não só o preço, mas os custos de um tratamento para congelamento de óvulos. Videolaparoscopia para retirada de um cisto do ovário diminui a reserva ovariana. Então, mulheres que fizeram cirurgias ovarianas pélvicas prévias, sim, diminuem a sua reserva ovariana e devem se preocupar em quantificar a reserva ovariana para fazer um planejamento reprodutivo. Então, mesmo mulheres mais jovens, às vezes mulheres de 25 anos de idade, e fizeram cirurgias ovarianas, devem quantificar a sua reserva ovariana e, de repente, nós antecipamos as ações para fazer congelamento de óvulos. Quais são outras situações em que a gente faz o congelamento de óvulos? Em casos oncológicos, por exemplo, a mulher tem um câncer de mama, jovem, vai fazer quimioterapia, radioterapia, que vão comprometer a sua reserva ovariana e a sua capacidade reprodutiva no futuro. Nós geralmente fazemos o congelamento de óvulos antes de fazer o tratamento. Mulheres que farão cirurgias pélvicas, por exemplo, vai tirar um endometrioma, vai tirar um teratoma do ovário. Antes de perder o ovário, vamos tentar guardar os óvulos que você tem para tentar proteger a sua capacidade reprodutiva no futuro, quando eu não sei se de repente você vai ter uma recidiva. De repente eu operei um endometrioma de um lado, de repente o outro lado é comprometido também e vai precisar de uma cirurgia. Então existem situações, vamos colocar assim, emergenciais para fazer o tratamento de congelamento de óvulos, que a gente tem que se preocupar em cuidar da fertilidade da paciente. Quanto normalmente a reserva ovariana da mulher abaixa por ano? 32 anos e um antimileriano de 1,4. Boa pergunta, aliás, excelente pergunta. É difícil falar a curva do antimileriano. É difícil tentar predizer o tempo que você ainda tem para chegar na menopausa. O que eu sei é assim, com 32 anos, eu esperava que você tivesse um antimileriano ao redor de 3, 3,5. 1,4 é um antimileriano que nós esperamos normalmente a uma mulher de 38, 39, 40 anos de idade. Então, se você tem 32 anos de idade e um antimileriano de 1,4, você tem uma reserva ovariana um pouco menor do que nós esperamos. E deve sim se preocupar para não postergar o máximo possível sua gravidez. Se não há um parceiro atualmente, ou se você entende que vai demorar mais do que 4, 5 anos para ser mãe, vale a pena pensar no congelamento de óvulos nesses casos. Estou com 31 anos, FSH de 70, vou fazer antimileriano, mas já sinto fogachos há alguns anos, demorei a descobrir. Isso acontece em algumas situações, o FSH de 70 realmente, ainda mais com os sintomas, Natália, me preocupa bastante, assim, é preciso ser feito um diagnóstico, congelamento de óvulos ou preservação da fertilidade. Como é feito o tratamento, quais são os cuidados, o que nós devemos orientar para as pacientes que desejam postergar a maternidade e acreditam que essa possa ser uma estratégia para ajudá-las no futuro. E que eu espero trazer muitas respostas para você que pensa em fazer isso. Vamos lá! Hoje o tema da nossa live é sobre congelamento de óvulos, um tema muito atual, muito relevante hoje em dia, onde as mulheres, geralmente que estão atingindo uma idade mais avançada, se aproximando dos 35, algumas se aproximando dos 40 anos de idade, começam a se questionar se já é o momento ideal para que sejam mães ou se existe alguma possibilidade para postergar a maternidade para o futuro e ainda assim preservar a sua fertilidade. Nós sabemos que a idade da mulher traz riscos que diminuem as suas chances reprodutivas quanto maior a sua idade e nós temos que tomar muitos cuidados. Ao mesmo tempo, eu vejo que o congelamento de óvulos vem sendo tratado de uma maneira muito comercial. Todo mundo falando que precisa congelar óvulos, que todas as mulheres precisam congelar óvulos depois dos 35 anos.
e isso não me agrada muito também. Como vocês já estão acostumados, aqui nas nossas lives, nós vamos sempre discutir os prós e os contras, e eu adoro dar os meus pitacos, que muitas vezes vão um pouquinho ao contrário do que comercialmente muito se fala por aí. São muitas as mulheres que me procuram para fazer congelamento de óvulos e que eu mando para casa porque não teria indicação de fazer isso, acreditando que se assim fizer, eu ainda posso diminuir a sua chance de gravidez no futuro. E quando nós, já entrando no tema, então, já entrando nas explicações dos porquês do congelamento, eu costumo falar que a abordagem do médico que vai conversar com uma paciente que procura para fazer a preservação da fertilidade, ela é uma consulta de planejamento familiar. Nós nada mais estamos fazendo do que fazendo planos para a construção de uma família. No caso, uma mulher que deseja postergar a sua maternidade. E quando o médico vai conversar sobre esse tema, nós não podemos nos ater apenas aos aspectos técnicos. Nós temos que ser cuidadosos para entender o lado pessoal da paciente. O lado pessoal e o planejamento pessoal da paciente para fazer o seu planejamento familiar é tão importante quanto o lado técnico do tratamento. Então nós temos que avaliar algumas variáveis. A primeira delas, por qual motivo a paciente está procurando a preservação da fertilidade? Segundo, ela precisa entender os riscos de postergar a maternidade. Ela precisa saber o que pode acontecer com a sua capacidade reprodutiva quando a sua idade avança e ela se aproxima ou ultrapassa os 40 anos de idade. Terceiro, qual é a sua reserva ovariana? Qual é o potencial do seu ovário hoje? Qual é o potencial do ovário da paciente que procura ajuda no momento em que ela tem o desejo de fazer o congelamento? Com essas três informações, eu preciso definir uma conduta, que é o nosso plano estratégico de preservação da fertilidade. Então, são três passos fundamentais na abordagem de uma mulher que procura por ajuda médica para fazer preservação da fertilidade, e nenhuma delas é menos importante do que a outra. Os motivos, os riscos, a reserva ovariana para a definição de uma conduta. Quando eu falo em motivos, por que isso é importante? Porque diversas são as razões que fazem mulheres desejarem postergar a sua gravidez para uma idade mais avançada. Eu não tenho a menor dúvida que as conquistas dos movimentos feministas, que a mulher ocupou um espaço social muito melhor do que se tinha anos atrás. Diversas foram as conquistas no âmbito social, no âmbito político, no âmbito profissional, e eu não tenho dúvida que as mulheres vão dominar o mundo daqui a alguns anos. Só que existe um porém disso tudo. O ganho social vai na contramão da capacidade biológica reprodutiva. Por mais que a mulher se preserve, ela vai na contramão da capacidade biológica reprodutiva, que respeita apenas o seu potencial biológico e não social. Então, vocês podem me trazer diversos motivos sociais. Tem algumas publicações que são muito interessantes que justificam o motivo pelos quais as mulheres mais procuram congelamento de óvulos de uma maneira social. A primeira e principal, que representa praticamente 70% dos casos, 70% a 80% dos casos, é porque a mulher se aproxima dos 35 ou passa dos 35 anos de idade e não tem um parceiro. Muitas vezes nós estamos falando de mulheres que tiveram um relacionamento de longa data e que se separaram, e de repente ela vê o seu planejamento reprodutivo altamente comprometido, porque o ideal dessa mulher não é fazer uma produção independente. Não são todas as mulheres que desejam fazer uma reprodução independente para ter um filho sem a presença do marido. Então, uma mulher que chega, por exemplo, aos 35, 36 anos de idade e não tem um parceiro fixo, essa mulher ainda deseja namorar, casar, para depois ter filhos. E nós sabemos que esse tempo de relacionamento entre o namoro e o casamento e o filho pode muitas vezes levar
anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, alguns são mais rápidos, né? tem isso de uma forma mais rápida, mas a grande maioria deseja conhecer o parceiro, namorar por alguns anos, casar, curtir a vida a dois e depois ter filhos. Então, uma mulher de 35 anos de idade que não tem o seu parceiro, nós fazemos a projeção que ela vai ter seu filho perto dos 40 anos. O outro lado que faz com que muitas mulheres procurem pela preservação da fertilidade é o lado profissional. As mulheres querem subir na carreira profissional, elas querem continuar os seus estudos, fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, entrar na vida acadêmica ou na vida profissional, ascender na empresa para chegar a um cargo elevado para depois ter filhos. Isso é uma situação muito comum e que pode sim atrapalhar a sua capacidade reprodutiva no futuro. Então nós temos que tomar esses cuidados, mas essa eu diria que são as duas principais situações que fazem com que as mulheres procurem ajuda. Mas tem uma terceira situação que eu não menosprezo nem um pouco, que é a dúvida se quer realmente ser mãe. Essa é uma situação que é muito pouco dita, onde muitas mulheres às vezes têm vergonha de dizer para uma família, têm vergonha de dizer socialmente essa informação, mas que eu escuto com certa frequência aqui no consultório, quando nós estamos numa conversa mais próxima e mais íntima às vezes. E é verdade isso, não são todas as mulheres que já se sentem preparadas para a maternidade. Não são todas as mulheres que sabem se querem realmente ser mãe. Eu sei que nós muitas vezes falamos os lados positivos da maternidade, o amor que nós temos pelos nossos filhos, mas não são todas as mulheres que têm isso definido dentro de si, que querem realmente ser mães. E qual é o problema? Esse tempo de amadurecimento pode levar anos. É o que eu escuto muitas vezes de mulheres com 40 e poucos anos de idade que falam para mim, olha, Davi, puxa, meu sonho lá atrás eu sequer imaginava a possibilidade de ser mãe, sempre acreditei que eu não seria mãe, a gente curtia nosso casamento, às vezes eu já é casado, eu sempre curtia a minha vida pessoal, eu não imaginava a possibilidade de ser mãe. E agora a ficha caiu. Agora os valores que eu tinha antes, dos bens materiais, dos bens acadêmicos, do meu cargo profissional, hoje em dia não preenchem esse vazio que eu tenho e que hoje só pode ser preenchido com a vinda de um filho. Só que de repente ela já tem mais do que 40 anos e tem um grande arrependimento daquilo que pensava no passado. Então, para mim, essas são as três principais os três principais pensamentos ou situações que são os motivos pelos quais mulheres podem pensar em procurar o congelamento de óvulos. A ausência do parceiro, questões profissionais e a parte pessoal em relação às dúvidas em relação à maternidade. E aí tudo bem, então a paciente me procura falando os seus motivos. E aí só que ela não tem certeza se ela quer realmente fazer um tratamento agora, ela quer mais informações. Elas me perguntam assim, Davi, mas eu posso esperar um pouquinho mais? Quais são os riscos se a minha idade avançar e eu quiser ser mãe lá na frente, próximo ou depois dos 40 anos de idade? E aí eu preparei alguns slides. Eu formatei hoje um pouquinho diferente a nossa apresentação, eu espero que dê certo. Vamos fazer o primeiro teste. Quando eu falo sobre riscos, o primeiro e principal risco é o risco de aneuploidia. O que é isso? Dá uma olhada nesse slide aqui. Quando nós falamos em aneuploidia, é o risco do embrião ter alguma alteração genética. Veja só como esse risco aumenta significativamente depois dos 35 anos de idade. Até os 35 anos de idade, esse risco mais ou menos se mantém. E depois, a chance do embriãozinho ter uma alteração genética aumenta significativamente. Se nós olharmos mulheres com mais de 45 anos de idade, a chance do embrião, não o bebê, mas o embrião formado ter uma alteração genética se aproxima de 90%. Esse trabalho ele foi feito em tratamentos de fertilização in vitro que estudaram geneticamente os embriões e mostraram essa curva de resultados genéticos embrionários. Então, a base para todos os riscos segue isso daqui. A base para todas as alterações
que vão acontecer daqui para frente, onde eu vou falar sobre infertilidade, onde eu vou falar sobre abortamentos e o nascimento de bebês com síndromes, tem essa explicação dos embriõezinhos formados a partir do óvulo de uma mulher com idade avançada terem alguma alteração genética. Poxa, e o que acontece quando esse embrião tem uma alteração genética e chega lá no útero? A primeira coisa que acontece é não conseguir engravidar. É o risco da infertilidade. Nós sabemos que mulheres com de 25 a 29 anos de idade, apenas 10% delas vão ter dificuldade para conseguir engravidar. Dos 30 aos 34 anos de idade, esse risco aumenta em 16%. Dos 35 aos 39 anos, já são 30% das mulheres que têm dificuldade para conseguir alcançar uma gravidez. Dos 40 aos 44 anos, esse risco extrapola os 60%. Ou seja, o principal risco de postergar a gravidez numa idade mais avançada é simplesmente não conseguir engravidar. Às vezes, o casal me procura, é muito preocupado com o risco de nascer um bebê com síndrome. Esse não é o principal risco. O principal risco é não ter o seu filho. Depois, vamos supor que a mulher conseguiu engravidar. Aí nós chegamos no segundo risco, que é o risco de abortamentos. Vamos lá para os nossos slides. Então, esse é o risco de abortamento conforme a idade da mulher evolui. Nós sabemos que os bebês com alterações genéticas, eles dificilmente nascem. E o abortamento passa a ser um mecanismo de proteção para que não nasça um bebê com síndrome e a gravidez se interrompa. Nós sabemos que o risco de abortamento de uma mulher de 30 a 35 anos é de aproximadamente 12%. Dos 35 aos 40 anos, 19%. Dos 40 aos 44 anos, 40%. E mais do que 45 anos, 74%. E veja como esse risco aumenta exponencialmente. Então, mulheres que têm uma idade mais avançada, elas têm que tomar cuidado em comemorar a gravidez antes da hora, porque nós temos que ver se essa gravidez vai evoluir. E por final, o terceiro risco, aí sim, é o risco do nascimento de um bebê com síndrome, que apesar de haver um incremento significativo do risco, né, apesar de haver um aumento significativo do risco, assim como aumenta o risco de abortamento, a curva é muito parecida, o risco de nascer um bebê com síndrome de Down, por exemplo, dos 35 aos 39 anos, de 35 aos 40 anos, é de 0,3%. Aos 40 anos de idade, esse risco é de 1%. E aos 43, 44 anos de idade, esse risco é de 3%. Então, apesar de haver um risco maior, nós ainda sabemos que esse risco não é elevado. Então, de todos os riscos, o maior problema é não conseguir engravidar ou, se engravidar, abortar. Então, o que se coloca em xeque é a capacidade de você chegar no final com um filho. E algumas mulheres falam assim para mim: poxa, Davi, mas tudo bem, se eu não conseguir ter filho lá no futuro, eu não quero fazer nada agora. Por exemplo, a mulher de 35 anos. Olha, eu não quero fazer nada agora, vamos esperar mais um pouquinho. Porque lá na frente, se eu tiver a dificuldade para conseguir engravidar, eu volto aqui no seu consultório, você faz um tratamento de fertilização in vitro e resolve o meu problema. E esse é um equívoco enorme. Nós jamais podemos pensar dessa maneira e eu trago também números para vocês entenderem por quê. Essa é a chance de conseguir uma gravidez natural. Essa chance, ela vai diminuindo conforme o aumento da idade. Então, por exemplo, por mês, tá? Então, todo mês, uma mulher com menos de 35 anos tem 25% de chance de engravidar. Uma mulher com 40 anos tem 5% de chance de engravidar por mês. Ah, mas eu vou fazer uma fertilização in vitro. Perfeito. Você tem menos de 30 anos de idade, você tem 60%, 70% de chance de gravidez. Você tem 41 a 42 anos de idade, a sua chance é de 3 a 10% de gravidez. Quantos anos você tem? 43 ou 44 anos? Sua chance é menor do que 1%. Eu estou falando para vocês que se você me procurar para fazer uma fertilização in vitro com 44 anos de idade, muito possivelmente nós estejamos discutindo resultados menores do que 5%, menores do que 1%. Se eu não tive o planejamento prévio de guardar os óvulos quando eu podia lá atrás, lá na frente, uma das poucas formas que nós temos de tentar alcançar a maternidade é fazendo tratamentos com óvulos doados. E aí entra
uma outra novela da aceitação do processo e foge muitas vezes daquele ideal inicial da mulher. Nenhuma mulher nasce querendo ter o óvulo, ter um filho com o óvulo de uma outra pessoa. Mas essa passa a ser a grande solução para as mulheres que passam pela infertilidade nas idades mais avançadas e onde a reserva ovariana já não é mais suficiente. E esses são os riscos que devem ser discutidos durante a consulta. Nós falamos sobre o risco de não conseguir engravidar, o risco de engravidar ou abortar, o risco de nascer um bebê com síndrome e o risco da medicina não conseguir te ajudar lá na frente quando você tiver mais do que 40 anos de idade e seu ovário mostrar na prática que as chances de ter um filho vão ser diminutas mesmo com a ajuda médica. E aí eu vou somar essas duas informações. A mulher me procura para falar dos seus motivos, depois eu vou falar sobre os riscos. E depois eu vou falar para ela assim, bom, com essas informações, agora eu preciso de um exame extremamente importante. Eu preciso medir a sua reserva ovariana. Eu preciso avaliar o seu potencial reprodutivo agora. Eu quero saber se você tem uma boa reserva ovariana ou se você tem uma baixa reserva ovariana. E aí nós lançamos mãos de exames. Seja ele o ultrassom transvaginal com contagem de folículos antrais, seja ele a dosagem do FSH e do estradiol basal, seja ele o hormônio antimileriano, que é o exame, para mim, é fundamental em situações como essas, para que nós possamos colocar numa curva de percentil. Eu quero saber, por exemplo, uma mulher de 35 anos. Eu preciso falar para ela assim, olha, você tem 35 anos, mas a sua reserva ovariana é baixa. É proporcional a uma mulher de 40 anos de idade. Ou não, você tem 35 anos, mas sua reserva ovariana é maravilhosa. Você tem uma reserva proporcional a uma mulher de 25 anos de idade. E isso vai me fazer ficar mais preocupado ou mais tranquilo para esperar um pouco para tomar a melhor decisão. Quando a mulher tem baixa reserva ovariana, é um motivo a mais para eu acelerar o processo para fazer o tratamento do congelamento dos óvulos. Mas tomem cuidado, idade e reserva ovariana nos dão informações completamente diferentes quando eu falo de chance. Mesmo mulheres com 40 anos de idade com uma ótima reserva ovariana têm uma chance menor de conseguir ter um bebê do que uma mulher de 33 anos com uma baixa reserva ovariana. Então eu prefiro um óvulo de uma mulher poucos óvulos de uma mulher mais jovem do que muitos óvulos com uma mulher de idade avançada. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro gráfico para vocês que vai fazer mais sentido e vou trazer números para que vocês consigam entender isso de uma maneira mais prática. Então eu fiz isso. Eu ouvi os motivos da paciente, eu falei para ela quais eram os riscos para que acenda o alerta e nós medimos a sua reserva ovariana. E aí ela volta com todos os seus exames e nós precisamos definir uma conduta. Eu preciso chegar a uma conclusão. E nesse momento ela me pergunta, Davi, mas como é que funciona esse tratamento? Assim, tudo bem, eu entendi a importância de fazê-lo, mas eu quero entender o passo a passo. Como é feito o tratamento com congelamento de óvulos? E aí vem a explicação. O tratamento ele é muito semelhante ao tratamento de fertilização in vitro. A mulher vai aplicar algumas injeções subcutâneas, nós vamos estimular o crescimento de alguns folículos e depois em um laboratório de reprodução assistida nós fazemos a coleta dos óvulos. Essa coleta é feita com anestesia e guiada por ultrassom transvaginal. Exatamente como se eu estivesse fazendo uma fertilização in vitro. Com a diferença é que após a coleta dos óvulos, ao invés de fertilizá-los para formar os embriões, nós pegamos esses óvulos e congelamos imediatamente. Então a explicação técnica de como é feito o tratamento é um passo muito fácil. Um dos passos mais importantes na orientação é qual é a expectativa de resultado com os óvulos que você está guardando. Porque no fundo, eu não quero guardar óvulos. Eu quero aumentar minha chance de gravidez no futuro. E eu preciso responder para a paciente qual é essa chance. E é aí que entra a informação da reserva ovariana e da idade da mulher. É aí que entra a importância de nós avaliarmos a reserva ovariana e a idade para criarmos um planejamento estratégico de quantos óvulos eu pretendo guardar para realmente ter uma chance significativa de resultado de gravidez e um bebê em casa no futuro. Vamos lá. Esse é um gráfico, ele é um pouquinho difícil de entender,
Mas eu vou tentar explicar para vocês. Esse gráfico, as curvas que estão mais próximas do lado esquerdo são as curvas de mulheres mais jovens. As curvas que estão mais distantes, aqui no meu lado direito, essas são as curvas de mulheres de idade mais avançada. Essa é a curva de uma mulher de 40 anos de idade, essa é a curva de uma mulher de 35 anos de idade. Veja só, quando eu estou diante de um caso de uma mulher com 35 anos de idade e eu consigo guardar 10 óvulos, eu tenho uma chance aproximada de 60% a 70% de ter uma gravidez no futuro. Quando eu tenho uma mulher de 40 anos de idade e eu guardo os mesmos 10 óvulos, essa chance é de aproximadamente 30% de ter um bebê no futuro com esses óvulos. Isso me faz querer guardar mais óvulos quanto maior a idade da mulher. Por exemplo, uma mulher de 40 anos de idade, se eu guardar 20 óvulos, mesmo assim, essa chance vai ser de aproximadamente 50%. E é importante frisar isso com vocês, porque não é tão fácil guardar 20 óvulos de uma mulher de 40 anos de idade. Muitas vezes eu preciso fazer múltiplas estimulações para que ela consiga um número significativo de óvulos. E isso é importante estrategicamente, porque quando eu falo assim, olha, qual é o número ideal de óvulos para ser guardado? Geralmente nós falamos, olha, dependendo da idade, mais ou menos 15 óvulos. E aí eu tenho que quantificar a reserva ovariana. Às vezes a mulher tem uma baixa reserva ovariana e eu vou guardando de 2 em 2. Todo mês a gente faz um ciclo, guarda 2 óvulos, que é o potencial que ela tem para produzir mensalmente. Outras mulheres produzem 15 óvulos num único tratamento. Algumas mulheres de baixa reserva ovariana me questionam, Davi, mas vale a pena? Eu produzo tão poucos óvulos, vale a pena ficar guardando meus poucos óvulos? Gente, é o seu caso que vale a pena. São casos como o seu que a gente tem que se preocupar em guardar, porque você possivelmente vai ter grande dificuldade para guardar para conseguir engravidar no futuro. Aquelas mulheres que fazem uma única estimulação e têm 20 óvulos numa fertilização in vitro aos 33, 34, 35 anos de idade, às vezes eu posso até esperar um pouquinho, porque às vezes o planejamento familiar dela muda, ela conheceu o parceiro e ela vai querer engravidar antes dos 40, ela sequer precisava fazer o congelamento de óvulos no futuro. Então, com essas informações, nós criamos um plano estratégico, porque eu sei que a cada ano que passa, a chance de gravidez com os óvulos que você guardou é menor. Então essa é a chance com 35 anos de idade, com 36 anos de idade, com 37 anos de idade, com 38 anos de idade. Então, anualmente, a chance diminui de acordo com o número de óvulos que você guardou. Então, por exemplo, quem guardou 10 óvulos aos 35 anos de idade vai ter 60% de taxa de gravidez. Aos 37 anos de idade vai ter 50%. Aos 38 anos de idade vai ter 40%. Aos 39 anos de idade vai ter 30%. E assim por diante. Então, mesmo mulheres que têm lá seus 35 anos de idade já estão definidas que vão postergar sua gravidez, nós falamos, guarde o quanto antes. E algumas mulheres me perguntam, Davi, mas eu já tenho 40 anos de idade, vale a pena fazer isso ainda? Vale, porque daqui a pouco você vai ter 42 e a sua chance vai ser ainda menor. O que nós temos que avaliar é qual é o nosso planejamento de quantos óvulos eu vou buscar, porque eu vou pegar no seu pé. Para valer a pena, eu preciso pelo menos guardar 10 óvulos para proporcionar uma chance um pouco maior do que aquilo que você teria no futuro, quando você for tentar engravidar naturalmente. Então, o nosso plano sobre se vale a pena, se não vale a pena, qual é a chance de gravidez no futuro, vai variar de acordo com a idade da mulher e a sua reserva ovariana. E saibam que muitas vezes nós temos que planejar um número maior de ciclos para poder guardar mais óvulos. E com essas informações, nós chegamos a um passo importante. Porque agora eu vou falar assim, bom, nós vamos fazer ou não vamos fazer o tratamento? Porque se vocês virem os números, vocês vão olhar, bom, nenhum número é 100%. Esse tratamento não garante que você vai ter um filho no futuro. Ah, vou guardar óvulos porque aí eu fico mais com uma garantia de que eu vou ser mãe no futuro. Não. Mesmo mulheres jovens que guardaram 20 óvulos vão ter 70%, 80% de chance de gravidez, ainda assim 20% não vão conseguir engravidar. Aquelas de cada 100 mulheres, 20 não vão engravidar com os óvulos que guardaram lá no passado. Aí o que aconteceu? Ela congelou com 35, ela achou que tinha garantido a sua fertilidade,
postergou propositalmente a sua maternidade e agora aos 42 tentou engravidar com aqueles óvulos e não conseguiu. E o que acontece? Aos 42 não vai conseguir mais. Então, tomem muito cuidado quando fizerem o tratamento de congelamento de óvulos, achando que você guardou a solução do seu problema. Não é esse o raciocínio. Eu costumo dizer para os pacientes que é como se fosse aquele seguro de vida que você faz para não precisar usar. Eu torço para que as mulheres façam congelamento de óvulos e ainda assim consigam engravidar naturalmente no futuro. Por quê? Porque assim elas vão abreviar a sua maternidade. Eu falo para elas, gente, não é porque você guardou o óvulo que você vai enrolar para ser mãe. Você precisa saber que você simplesmente guardou uma chance maior. E eu costumo dizer, inclusive, no planejamento prático do negócio, para a mulher assim, olha, você tem 36 anos de idade, guardou seus óvulos, com 38 você decidiu ser mãe, deixa aqueles óvulos guardados e tenta engravidar naturalmente. Porque quando você estiver buscando o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto filho, e você tiver mais do que 40 anos de idade, aí sim aqueles óvulos vão te proporcionar chance maior. Então é uma forma de pensar, de raciocinar estrategicamente como fazer o congelamento e como fazer o melhor planejamento reprodutivo. E aí vem algumas situações que eu acho que vale muito a pena nós conversarmos. Uma situação bastante comum são casais que me procuram. A mulher já é casada, tem o seu parceiro e querem postergar a maternidade para o futuro. Esses são os casos em que eu questiono fortemente se nós devemos fazer o tratamento. O poder de argumentação desse casal tem que ser muito forte para me convencer a congelar esse óvulo. E dentre eles, um dos principais é a dúvida em relação à maternidade. Olha, eu não sei se eu quero ser mãe. Esse é um dos principais motivos que me fazem acreditar que um casal, eu estou falando casal casado, não estou falando de namorado, mas assim, um casal vai postergar a maternidade. É porque tem dúvida se realmente querem ter filhos. Essa é uma condição que eu respeito demais. Agora, se um casal vier aqui e falar para mim, olha, eu quero congelar óvulos porque eu quero trabalhar, nós queremos viajar, a gente quer curtir a vida mais um pouquinho, aí muitos deles eu mando voltar para casa e falo assim, não, para com isso, a medicina não é para isso. Eu posso te enganar fazendo isso, porque de repente você faz um tratamento agora, posterga a sua maternidade e não consegue uma gravidez no futuro, sendo que você já poderia engravidar agora, é muito diferente de uma mulher que não tem parceiro. Mas se você já é casada, você quer postergar para viajar mais, eu postei recentemente um vídeo que falava assim, o planejamento familiar deve ser assim, forme-se bem, case e tenha filhos. Com os seus filhos, com as suas famílias, cresça no seu emprego, construa o seu patrimônio e busque sua felicidade. Não porque você tem filhos que você vai deixar de poder fazer uma pós-graduação, não vai poder viajar, não vai poder trabalhar, não vai poder crescer dentro do seu ambiente profissional. Então, casais que procuram preservação da fertilidade, eu sou um daqueles que não gosta de vender o próprio peixe. Vem aqui para fazer tratamento, eu mando para casa para mandar engravidar. A não ser que sejam casos também de baixa reserva ovariana e a gente está pensando inclusive no segundo ou no terceiro filho lá no futuro. Aí sim também faz um pouco de sentido. Bom, eu recebi uma pergunta assim, ó, posso congelar até os 37 anos? É seguro? Então essa é uma pergunta bastante comum que a gente costuma receber. Fala assim, olha, até qual idade eu posso fazer o meu congelamento de óvulos? Gente, não tem uma idade certa. O quanto antes você tiver certeza que vai postergar a maternidade. Por exemplo, você tem 35 anos de idade, namora há 8 anos, tem um casamento marcado e boa reserva ovariana, não precisa fazer congelamento de óvulos agora. Casa, procura e não tem indicação de fazer congelamento de óvulos. Agora, eu tenho 37 anos, não tenho um parceiro, eu sei que eu vou postergar a minha gravidez, congele agora. Eu tenho 41 anos, Davi, eu passei do tempo, não dá mais tempo, e eu sei que eu ainda não quero ser, não dá para ser mãe agora. Não é que eu não quero, não dá, porque eu não tenho parceiro, por exemplo. Gente, congele agora, antes agora, do que quando você fizer 42 ou 43. Então, nós falamos que a idade ideal, sim, é até os 35 anos de idade, mas isso não quer dizer que você não possa fazer com 36, com 37, com 38, com 39 ou 40 ou mais anos de idade para guardar os óvulos que você ainda tem. Eu recebi uma segunda pergunta que ela é bastante interessante.
Uma mulher com antimileriano de 0,05 engravida apenas por FIV? Há outra forma de tratamento que pode ajudar? Eu vou ingressar essa pergunta aqui dentro do nosso tema. Então, uma mulher com 0,05 de antimileriano, ou seja, uma reserva ovariana muito baixa. Ainda vale a pena congelar esses óvulos? Esses são os casos em que a gente pensa que vale a pena. Por quê? Mesmo que eu guarde um óvulozinho por mês, nós precisamos guardar enquanto ainda temos, porque possivelmente você esteja perto da menopausa. E aí, respondendo para você a pergunta, engravidar apenas por FIV? Não, tome cuidado, porque reserva ovariana não me diz que você tem infertilidade. Simplesmente diz que o seu prazo é menor. Teve uma paciente que me perguntou se nós devemos, aqui ó, achei, ó, congelamento de óvulos ou congelamento de embriões? Qual é mais eficaz? Olha que pergunta legal. O que é melhor? O que proporciona melhor resultado? Congelar óvulos ou congelar embriões? Na prática, congelar embriões tem melhor resultado do que congelar óvulos. Mas olha o cuidado. Quando eu estou falando em congelar embriões, eu estou imaginando que a mulher já tem um parceiro. Então, é um casal que pretende congelar embriões para postergar a paternidade e a maternidade para o futuro. Qual é o grande problema de congelar embriões? A fertilidade do homem não se compromete muito com o avanço da sua idade. Homens de 50, 60, 70, 80 anos de idade ainda podem ser pais com o próprio espermatozoide, sem necessitar de um espermatozoide doador. A mulher não. Então, se eu congelo embriões de um casal e esse casal se separa, a única prejudicada é a mulher. Então, quando eu estou diante de situações como essas, eu falo assim, eu vou proteger a mulher, eu vou ser egoísta. Porque se vocês querem postergar a gravidez, eu vou proteger a mulher. Porque depois, se o casal se separa, e eu tenho casos assim, onde eu fiz o congelamento de embriões, depois o casal se divorciou, e a mulher ficou com as suas chances diminutas. E o cara vai lá, arranja outra esposa e acaba sendo pai. Então, quando eu estou em situações como essa, cujo desejo é postergar a maternidade e a paternidade, e é para preservar a fertilidade, eu vou preservar a fertilidade da mulher. Já vivi situações em que nós fazemos meio a meio. Eu vou guardar 10 óvulos e 4 embriões para guardar chance. Mas se é para priorizar uma das estratégias, por mais que guardar embriões possa proporcionar chances um pouco maiores do que guardar óvulos, eu ainda prefiro guardar óvulos para não correr o risco de prejudicar a mulher no futuro, certo? Quantos óvulos preciso congelar para ter uma boa chance de gravidez? Então, voltando, depende da sua idade para que nós possamos fazer esse cálculo. Se você tem menos de 35 anos de idade, 10, 12 óvulos já pode te proporcionar uma chance razoável de aproximadamente 60%. Se você tem mais de 35 anos de idade, nós geralmente recomendamos guardar mais ou menos 15 óvulos para ter uma chance maior. Se você tem mais de 40 anos de idade, quanto mais melhor. Mas se eu conseguir guardar 15, 20 óvulos, vai ser melhor. E aí o duro é que isso tem um custo financeiro. Não é um tratamento barato. Não é um tratamento barato fazer o congelamento de óvulos. De uma forma geral, eu não me recordo de cabeça, mas para que vocês tenham uma noção de valores, um congelamento de óvulos custa mais ou menos 15 mil. É isso, Larissa, que custa mais ou menos o congelamento de óvulos? Então, o congelamento de óvulos custa mais ou menos 15 mil reais. Às vezes, quando você faz ciclos seriados, vai guardando por vários ciclos, o orçamento de um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ciclo, ele é menor. De 15 fica mais ou menos quanto, Larissa? Para ter uma ideia, vai ficar 10, 12, entendeu? Diminui um pouquinho, mas é um tratamento caro. Então precisa não só de uma preparação física, de uma preparação emocional, mas também de uma preparação financeira para poder fazer um tratamento disso, porque os remédios são muito caros, a parte laboratorial é muito cara e eleva muito os custos, não só o preço, mas os custos de um tratamento para congelamento de óvulos. Videolaparoscopia para retirada de um cisto do ovário diminui a reserva ovariana? Então, mulheres que fizeram cirurgias ovarianas pélvicas prévias, sim, diminuem a sua reserva ovariana e devem se preocupar em quantificar a reserva ovariana para fazer um planejamento reprodutivo.
Então, mesmo mulheres mais jovens, às vezes mulheres de 25 anos de idade, e fizeram cirurgias ovarianas, devem quantificar a sua reserva ovariana e, de repente, nós antecipamos as ações para fazer congelamento de óvulos. Quais são outras situações em que a gente faz o congelamento de óvulos? Em casos oncológicos, por exemplo, a mulher tem um câncer de mama, é jovem, vai fazer quimioterapia, radioterapia, que vão comprometer a sua reserva ovariana e a sua capacidade reprodutiva no futuro. Nós geralmente fazemos o congelamento de óvulos antes de fazer o tratamento. Mulheres que farão cirurgias pélvicas, por exemplo, vai tirar um endometrioma, vai tirar um teratoma do ovário. Antes de perder o ovário, vamos tentar guardar os óvulos que você tem para tentar proteger a sua capacidade reprodutiva no futuro, quando eu não sei se de repente você vai ter uma recidiva. De repente eu operei um endometrioma de um lado, de repente o outro lado é comprometido também e vai precisar de uma cirurgia. Então existem situações, vamos colocar assim, emergenciais para fazer o tratamento de congelamento de óvulos, que a gente tem que se preocupar em cuidar da fertilidade da paciente. Quanto normalmente a reserva ovariana da mulher abaixa por ano? 32 anos e um antimileriano de 1,4. Boa pergunta, aliás, excelente pergunta. É difícil falar a curva do antimileriano. É difícil tentar predizer o tempo que você ainda tem para chegar na menopausa. O que eu sei é assim, com 32 anos, eu esperava que você tivesse um antimileriano ao redor de 3, 3,5. 1,4 é um antimileriano que nós esperamos normalmente a uma mulher de 38, 39, 40 anos de idade. Então, se você tem 32 anos de idade e um antimileriano de 1,4, você tem uma reserva ovariana um pouco menor do que nós esperamos. E deve sim se preocupar para não postergar o máximo possível a sua gravidez. Se não há um parceiro atualmente, ou se você entende que vai demorar mais do que 4, 5 anos para ser mãe, vale a pena pensar no congelamento de óvulos nesses casos. Estou com 31 anos, FSH de 70, vou fazer antimileriano, mas já sinto fogachos há alguns anos, demorei a descobrir. Isso acontece em algumas situações, o FSH de 70 realmente, ainda mais com os sintomas, Natália, me preocupa bastante, assim, é preciso ser feito um diagnóstico, precisamos de cuidados e para que nós possamos criar o melhor planejamento para que você possa ser mãe, mas assim, por favor, não demore, tá? Não demore mesmo para procurar ajuda para que você possa entender exatamente o que está acontecendo, tá bom? Bom, vamos encerrar. Nós estamos ainda organizando os temas das próximas lives, tem coisas muito legais por vir, tem alguns convidados especiais que nós estamos organizando para trazer aqui também, e aos poucos eu trago para vocês aqui no Stories. Eu espero ter respondido as principais dúvidas e ter trazido algum nível de orientação para que você consiga fazer o melhor planejamento reprodutivo. Cuide da sua fertilidade, cuide mesmo. Se você tem o desejo de ser mãe, ou você ainda tem dúvida e vai postergar a sua maternidade, eu fortemente recomendo, no mínimo, uma conversa com um especialista, onde tem que se avaliar os motivos, os riscos, a reserva ovariana, para que nós possamos definir uma conduta. Um abraço para vocês!